Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 31 de março. O Senado Notícias está no ar. Foi realizada hoje no Palácio do Planalto a primeira reunião do Comitê de Autoridades para o Enfrentamento da Covid-19 no Brasil. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elogiou a primeira reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento à Pandemia e enfatizou a necessidade de um alinhamento na comunicação das autoridades. No sentido de haver uma uniformização do discurso, de que é necessário se vacinar, de que é necessário usar máscara, de que é necessário higienizar as mãos, de que é necessário o distanciamento social, de modo a prevenirmos o aumento da doença no nosso país. Os governantes também vão continuar buscando uma forma de maior participação da iniciativa privada no combate à pandemia. Com a possibilidade de aquisição para a vacinação e com doação de parte disso ao Sistema Único de Saúde. Algo que está na Lei 14.125, mas que exige o cumprimento do Plano Nacional de Imunização. Há, então, uma ideia discutida neste comitê da possibilidade de uma inovação legislativa para uma participação da iniciativa privada. O presidente da Câmara dos Deputados cobrou do Ministério da Saúde informações mais precisas sobre a vacinação. Por que o Brasil distribuiu 34 milhões de doses de vacina e nós só temos 18 milhões de doses aplicadas? Eu não acredito, não acho que seja possível que nenhum governador e nenhum prefeito não esteja vacinando. A nossa solicitação é que o Ministério da Saúde forme urgentemente um grupo ainda mais rígido de controle desses dados. O ministro da Saúde disse que as novas leis que estão sendo aprovadas no Congresso e o relacionamento do Brasil com outros países, em especial os Estados Unidos, vão ampliar a disponibilização de vacinas e kits de intubação para os estados e municípios. E pediu que a população colabore. Nós sabemos que nos grandes feriados há possibilidade de aglomerações desnecessárias. As pessoas devem observar o uso de máscaras. O uso de máscaras é importante, é fundamental, devem guardar o distanciamento entre si para que essa doença ela não se transmita na velocidade que vem se transmitindo. Então, são várias ações. Se fizermos todas essas ações de maneira efetiva, nós vamos ter melhores resultados. Medidas extremas, elas nunca são bem vistas pela sociedade brasileira e elas têm dificuldade de adesão. Então, vamos fazer, cada um, a nossa parte. E a Comissão Temporária do Senado, destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia, fez uma reunião de trabalho nesta quarta-feira. Senadores vão destacar prioridades entre os projetos apresentados. Eles também discutiram o cronograma de vacinação. Segundo o senador Confúcio Moura, de janeiro a março foram entregues quase 40 milhões de doses. Com esse estoque, apenas 10% da população estão sendo contemplados. O que é vacina entregue? Entregue a quem? Então, quando o sujeito anuncia 30 milhões de vacinas em março, o que quer dizer isso? Para mim, cidadão, é aqui, ó, no meu braço. Enquanto não entrar aqui, tudo mentira. Vocês políticos estão mentindo, o governo está mentindo, o prefeito, enfim, é um inferno, porque isso é o eventograma. Eu fico um pouco angustiado também, porque cada dia nós estamos batendo mais recordes e esse pedido de ajuda aos países ainda não tem sido realidade também. A senadora, que também é médica, lembrou. Vacina é o mais importante, mas a gente tem que se preocupar com insumos. Eu estava vendo que a cadeia produtiva do Brasil já não tem mais capacidade, como a gente está vendo, de produzir os insumos necessários, desde o oxigênio, os medicamentos para entubar os pacientes. E tem mais, majorados. Esses produtos, eu estava vendo, tem uns que subiram até 900%. O senador Isalci Lucas apresentou o relatório de quantos projetos estão em tramitação e que tratam do enfrentamento da Covid-19.
A ideia é ver o que pode ser priorizado para que logo sejam discutidos e votados, já a partir da próxima semana. São 608 projetos, Confuso. Realmente, nós temos aí um nível de criatividade e de trabalho muito grande dos nossos senadores e senadoras, né? É só voltado para o Covid, para que cada um dos senadores, nessa linha de prioridade, identifique qual é o projeto, né, que ele quer destacar para ele fazer a defesa na reunião de líderes, para a gente poder botar na pauta da semana que vem. Na sessão plenária de ontem, os senadores sugeriram um convite ao novo ministro da Defesa para explicar as mudanças feitas pelo presidente Jair Bolsonaro no comando das Forças Armadas. O objetivo é levar tranquilidade ao país. Repercutiu no Senado a saída simultânea dos comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica nesta terça-feira, um dia depois de também deixar o cargo o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo Silva. No mesmo dia que ele, outras 5 autoridades com status de ministro também saíram do governo, das Relações Exteriores, da Justiça, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Advocacia Geral da União. Os senadores demonstraram interesse em ouvir o novo ministro da Defesa em audiência no Senado. Eu estou recebendo manifestações das mais variadas possíveis, e acredito que não seja só eu, com relação a uma intranquilidade geral sobre uma possível intervenção militar. Eu confesso a Vossa Excelência que não creio nisso, mas nós temos que dar voz a quem tem condições de dizer a nós que não é verdade, para que nós possamos tranquilizar o povo brasileiro. A voz e a palavra dos militares, nesse momento, é super importante. O pedido de estarmos ouvindo tanto o atual ministro da Defesa quanto o general Azevedo, que também estava no Ministério da Defesa, para entender um pouco mais um momento grave, no meu entendimento, que nós estamos vivenciando no Brasil. Senhor presidente, Vossa Excelência tem sobre a mesa requerimento já referido pela senadora Cátia Abreu, que convida o ministro Braga Neto, general Braga Neto, para que preste esclarecimentos perante o plenário dessa casa. A nossa preocupação maior é exatamente com o que ocorre com a turbulência provocada a partir do presidente da República no seio das Forças Armadas do nosso país, instituição de Estado e não de governo. Está claro, presidente, que há uma intenção da parte de alguns, eu diria do próprio presidente da República, de incensar uma espécie de ambiente desfavorável nas classes armadas, entre os militares, e é claro que isso cria um desassossego na sociedade brasileira. Óbvio que é direito do presidente da República trocar seu ministro da Defesa e, através do seu ministro da Defesa, fazer as mudanças que achar que deve fazer. O que não pode, seja quem for o comandante de qualquer uma das Forças Armadas, seja quem for o ministro da Defesa, seja quem for o presidente da República, é desrespeitar a nossa Constituição, que todos nós juramos defender e cumprir. Quando se convoca um ministro de Defesa ou um comandante de força para poder assegurar a nossa democracia, porque ela já acabou. O que assegura o pleno exercício do regime democrático é o funcionamento dos poderes da República. Portanto, não podemos aceitar as críticas que estão sendo levantadas ou as dúvidas que estão sendo suscitadas de que o presidente da República esteja a tramar qualquer tipo de atalho ao texto constitucional. Portanto, quero repelir veementemente as considerações que foram feitas por alguns companheiros aqui hoje na sessão do plenário do Senado Federal. A palavra repelir, líder, ela não cabe para nós parlamentares, porque, na verdade, todos que falaram antes de mim aqui falaram em nome da população brasileira. De ontem para hoje, o único assunto é este, é a intranquilidade da população brasileira
sobre o medo de uma intervenção militar. O presidente do Senado, que já havia comentado o assunto em entrevista coletiva quando se dirigia ao plenário para iniciar a sessão, respondeu que pretende discutir o requerimento em reunião de líderes na próxima segunda-feira. O foco é o enfrentamento da pandemia. Eu não admitirei que se desvie o foco desse enfrentamento por absolutamente ninguém que possa criar um fato externo que queira confundir o Senado, que queira confundir a Câmara dos Deputados. Isso será inadmissível no momento que nós precisamos arrumar oxigênio, insumos, medicação, leitos de UTI e vacina para as pessoas. Esse episódio recente dessa discutida e verbalizada por alguns ameaça ao Estado Democrático de Direito, devo dizer e reiterar, e nós não permitiremos transigir ou flertar com qualquer ato ou qualquer iniciativa que vise algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito. Não há absolutamente esse risco. As Forças Armadas são forças que não promovem a guerra, elas asseguram a paz. Os senadores aprovaram nesta terça-feira mais 2 projetos de lei para auxiliar no combate à pandemia. Um deles cria um plano de recuperação para o setor de eventos e o outro permite que empresas e pessoas contratem leitos de UTI em favor do SUS. Em troca, eles tenham desconto no imposto de renda. Os senadores aprovaram proposta que incentiva empresas a contratarem leitos clínicos de UTI da rede privada de saúde em favor do SUS para atender pacientes com Covid-19. Os valores gastos com a contratação poderão ser deduzidos do imposto de renda de 2021 pelas empresas que declaram o imposto na modalidade lucro real. A entrada de verba adicional no custeamento de leitos não possuiria o condão de possibilitar agora o atendimento de pacientes, já que não há leitos privados ociosos em boa parte do país. Mas poderia possibilitar que outros recursos disponíveis fossem aplicados na ampliação da rede de atenção à saúde e em outras políticas, como a de prevenção e testagem da população, por exemplo. O Senado aprovou também o projeto que cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, com o objetivo de solucionar o impacto causado pela pandemia nessas empresas. O texto prevê isenção de impostos, descontos de até 70% para renegociação de dívidas tributárias, além de prazo de 145 meses para pagamento. Estimativas de representantes do setor indicam que 51,9% dos eventos programados para 2020 foram cancelados. O adiamento ou cancelamento dos maiores eventos no Brasil representou, em um período de apenas 2 meses, um prejuízo médio de 80 bilhões de reais. O projeto de socorro ao setor de eventos volta para a análise da Câmara dos Deputados. Já a proposta sobre leitos do SUS segue para a sanção presidencial. O plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira, medida provisória editada em novembro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto isenta consumidores do Amapá do pagamento da conta de luz referente ao período de apagão naquele estado. A isenção prevista na medida provisória é para consumidores dos municípios atingidos pelo apagão do Amapá no período de 26 de outubro a 24 de novembro de 2020. O governo federal disponibilizou 80 milhões à Companhia de Eletricidade do Amapá para compensar o benefício. Um saldo remanescente desse dinheiro permitirá que a isenção da tarifa se prorrogue por mais 3 meses para consumidores de baixa renda, residenciais e rurais, cujo consumo médio mensal for de até 280 kW. Esse incremento foi feito pela Câmara dos Deputados. Todos amapaenses ficamos ali praticamente quase 76 horas sem energia elétrica nos 16 municípios e com fornecimento precário de energia elétrica por 22 dias. Os impactos na vida das pessoas foram gigantescos. Comerciantes perderam todas as suas mercadorias, açougueiros perderam suas mercadorias, todos, e especialmente aqueles mais carentes que perderam os seus alimentos. Então foram dias muito difíceis.
Os senadores também aprovaram proposta que pretende combater a diferença salarial entre homens e mulheres que exerçam as mesmas atividades. O texto altera a CLT para estabelecer multa em favor da trabalhadora alvo da discriminação, equivalente a 5 vezes o valor das diferenças salariais constatadas durante o período de contratação. O texto aguarda sanção presidencial. E hoje, no plenário, os senadores podem analisar proposta que possibilita às mulheres em situação de violência doméstica o ajuizamento das ações de família no próprio juizado de violência doméstica e familiar. A sessão está marcada para as 16h. O projeto da senadora Zenaide Maia propõe uma mudança na Lei Maria da Penha. O objetivo é resguardar a mulher em casos de violência doméstica e evitar que as vítimas precisem contar diversas vezes, em diferentes órgãos, as histórias de dor e feridas vividas. Atualmente, as vítimas de violência prestam queixas no Juizado de Violência Doméstica e Familiar e ainda precisam passar por um juiz na vara de família se quiser se divorciar, por exemplo. Uma lei de 2019 já atribui aos juizados de violência doméstica tratarem de ações de divórcio, guarda dos filhos, partilha de bens, entre outros, apesar de não ser devidamente aplicada. Essa advogada considera a proposta muito importante. Essa proposta é um grande avanço ao direito de todas as mulheres do país, pois vai evitar que ela perca tempo e que ela seja revitimizada. Se depender de um projeto em tramitação no Senado, apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 pode ser obrigatório para acessar serviços essenciais e que possam resultar em aglomeração. De autoria do senador Jader Barbalho, a proposta exige comprovação de pessoas das faixas etárias em que a vacinação já tenha sido completada, seguindo a programação estabelecida pelo Plano Nacional do Governo. O autor argumenta que com essa obrigatoriedade e consequente fiscalização, será possível atingir uma maior cobertura vacinal e evitar que as pessoas adoeçam e morram. O principal objetivo da proposta é proteger a coletividade, já que a desinformação e o preconceito com as vacinas têm levado cada vez mais as pessoas a repassarem notícias falsas. O senador e médico Marcelo Castro reafirma a importância da vacinação como ação coletiva. A vacinação não é só um direito do cidadão, ele também é um dever. Por quê? Se a pessoa não se vacinando viesse a se contaminar, e se a pessoa, estando contaminada, não contaminasse outras pessoas, poder-se até dizer, não, se trata de um assunto individual. Mas como a pessoa contaminada, ela fica com o potencial de contaminar outras pessoas, então aí não se trata mais de um direito individual, e sim de um dever social. Essa especialista, no entanto, teme que a medida cerceie a liberdade dos cidadãos. Entendo que a profilaxia da população, o atendimento a condições de higiene, saneamento básico e alimentação, essas são condições mais importantes para que ela possa vencer essa doença sem o cerceamento de seus direitos fundamentais. Eu tenho muito medo que esse PL traga à tona a separação da população brasileira em duas castas, daqueles que mandam e daqueles que obedecem, sem qualquer liberdade para questionamento. Já este especialista em políticas públicas entende que a ideia do projeto é boa, mas que precisa ser aperfeiçoada. Esse tipo de medida, a gente tem sempre que discutir muito o impacto dela, como que ela vai ser implementada, quais são as consequências. Me parece que é uma excelente ideia, mas que carece de uma reflexão maior, incluindo a relação custo-benefício. O benefício que vai ser gerado pela implementação da lei, ele é maior do que os custos que estão sendo mobilizados? O projeto prevê ainda multa a órgão ou empresa que não seguir a lei. Segundo o texto, todo o recurso arrecadado com a aplicação das multas será destinado exclusivamente para ações de enfrentamento da doença.
Um dos setores mais afetados pela pandemia, o de bares e restaurantes, pode receber uma ajuda do governo federal, se for aprovado um projeto em discussão no Senado. Responsável por 2,7% do PIB nacional, o setor de bares, restaurantes e lanchonetes foi um dos mais afetados pela pandemia. Segundo o senador Randolph Rodrigues, o setor emprega 6 milhões de pessoas e representa 30% das atividades do comércio. O senador apresentou um projeto com medidas que podem ajudar os empresários desse ramo a enfrentar a crise. A proposta prevê um auxílio de R$ 2.000 por mês para bares, restaurantes e lanchonetes. A suspensão da cobrança de tributos federais até o dia 31 de dezembro deste ano. Renegociação de dívidas por parte do Poder Executivo Federal com descontos de até 70% e prazo de 145 meses para pagamento a partir de 2022. Micro e pequenas empresas que se associarem a serviços de entrega terão descontos de 15% na taxa. Mas para receber esses benefícios, as empresas precisam ser cadastradas na Junta Comercial e ter inscrição ativa na Receita Federal. O texto estabelece que o valor máximo que pode ser gasto com o auxílio é de 10 bilhões de reais. Agradecer a iniciativa do senador Randolph de olhar para o nosso setor, que realmente foi um dos setores aí mais atingidos nessa pandemia, né? Juntamente aí com o setor de eventos também. Então, esse projeto, onde ele traz um auxílio, né, financeiro para as empresas, e também prorrogar os tributos federais é muito bem-vindo nesse momento. Então, eu parabenizo o senador e peço também a ajuda, o apoio, né, dos demais senadores do Congresso Nacional para poder aprovar esse projeto e liberar essa ajuda para as empresas que estão passando realmente por um momento de muita dificuldade. Também queremos pedir a sua colaboração para aprovar integralmente esse projeto que prevê a suspensão das questões tributárias enquanto durar esse processo de pandemia, porque sem ela, nós empresários não teremos a quem recorrer. O Senado poderá discutir uma proposta para fazer ajustes na PEC emergencial, promulgada no dia 15 de março, e assim preservar recursos de fundos infraconstitucionais. Recursos para financiar setores específicos da economia, como saúde, educação, ciência e tecnologia, cultura, segurança pública. Os fundos infraconstitucionais são fundos públicos criados por lei, mas não previstos na Constituição. São quase 250 fundos desse tipo. A PEC emergencial, que já virou emenda à Constituição, permite ao governo usar o superávit financeiro desses fundos para pagar a dívida pública. O texto aprovado pelo Senado previa que alguns fundos seriam excluídos da regra, mas a Câmara retirou essas exceções. Os fundos que foram prejudicados pela alteração do texto da Câmara foram o FNDCT, o Fundo Nacional de Cultura e o FAT. Mas uma emenda à Constituição só pode ser promulgada depois da aprovação do mesmo texto nas duas casas. Então, a nossa visão é de que os deputados fizeram uma alteração substantiva na PEC, que deveria ter sido essa alteração aprovada depois pelo Senado. Parlamentares e representantes da sociedade alertam sobre os prejuízos para alguns setores. O primeiro problema é que você vai estar retirando recursos que estavam destinados para áreas carentes de recursos. O segundo é que no momento em que esse recurso é utilizado para recomprar títulos da dívida pública, na realidade o que está sendo feito é trocar um conjunto de papéis de títulos que estão no mercado por dinheiro. Esses recursos são recursos do passado que estavam vinculados a determinadas destinações e não foram utilizados. Então eles ficam depositados na chamada Conta Única do Tesouro Nacional e agora vão poder ser utilizados para abater a dívida. Vale dizer que isso não produz efeito fiscal algum sobre o montante da dívida bruta, porque ao promover esse uso do dinheiro que está na conta única, do superávit financeiro, isso aumenta a liquidez do sistema
e exige, como contrapartida pelo Banco Central, a realização de dívida, as chamadas operações compromissadas. O tamanho da dívida pública não muda, mas o que muda é que os recursos dos saldos financeiros desses fundos vão ter desaparecido e, portanto, não poderão ser usados futuramente com investimentos que são fundamentais para o crescimento e o desenvolvimento do país. O Partido dos Trabalhadores e a Rede já recorreram ao Supremo Tribunal Federal para preservar esses fundos. O líder da minoria no Senado, o senador Jean Paul Prates, disse que o PT deve apresentar uma nova PEC para corrigir o problema. Estamos estudando a possibilidade de apresentar uma nova PEC para resguardar o que foi aprovado primeiro no Senado. E o que queremos com isso é corrigir o que foi perdido durante a tramitação da PEC original. Uma perda que eu torço para que tenha sido apenas um erro grave. Durante a promulgação da PEC, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse não ver problemas da apresentação de uma nova proposta. Eu compreendo perfeitamente a preocupação do Partido dos Trabalhadores em ampliar o rol das exceções dos fundos que podem ter o superávit atingido por essa mudança constitucional. Futuras alterações serão amadurecidas nas duas casas legislativas, inclusive à guisa de novas propostas de emenda à Constituição, porque é preciso que o Congresso tenha essa vitalidade política de identificar algo que pode ser modificado doravante. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição acessando a nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.